uma breve troca, né, na verdade, sobre a obra. Né? Convidei vocês para estarem aqui primeiro para conhecer o livro, né, para apresentar. Segundo, para alguns conhecerem o espaço, né, que ainda não tinha conhecido. Assim. Muito contente de ver aqui o Edemir, né, o Dominique, a avó do Dominique, a Sofia, né, que veio só pegar um livro emprestado, mas vai participar também. O Max, que eu não via há uns 10 anos, a esposa dele, que está ali, ainda não estou vendo, porque ela está ali atrás. Mas o ideal não, a proposta é vocês virem aqui só para a gente trocar uma ideia mesmo, se encontrar e ficar aqui perto dos livros. Né? Eu estava falando para a Giovana, e essa parte não era brincadeira, né? O livro não é uma commodity qualquer, né? Apesar do livro ser uma mercadoria, né? Ser um produto, ele é um produto que tem uma função cultural muito relevante. Né? É a mesma coisa se a gente pensar o trabalho do professor. Né? Apesar do professor ser também, né, um profissional entre outros, né? Ele é um trabalhador cuja relevância social, política é estratégica. Né? Então, quando a gente pensa no livro, a gente está pensando em mercadoria, mas a gente está pensando em mercadoria com um significado cultural, histórico, gigantesco, e que cada vez mais vem ficando restrito. Né? Ou seja, o número de pessoas, né, que compra nós também obras filosóficas, obras das humanidades no geral, tem sido cada vez menor, né? De maneira que todo ato e toda ação em defesa do livro é uma ação em defesa da cultura, né? Da transmissão da cultura. E o livro impresso, apesar de eu ser um grande adepto, né, dos livros virtuais, né, também, sempre publico muito. Formato virtual, o livro impresso ele continua sendo o mais sociável de todas as formas de livro. A mais sociável de todas as formas de livro, porque é compartilhável. Né? Você pode ler, emprestar, passar para outro, rasgar uma página e dar para alguém, se quiser. Enfim, pode fazer diversas coisas. Então, quem está nesse ramo assim, de livros, né, como o Sebastião, e eu aí a reboque, né? A gente tem aqui a Luana também, que é editora, né? O pessoal que escreve, aí, o Maurício e tal, sabe que sempre é um trabalho difícil, né? Um trabalho de divulgação e circulação de livros. Então, a gente está aqui para persistir mesmo nisso. Né? E aí, o Questões de Tempo, assim, é um projeto assim, que me surgiu a partir de leituras sobre o tempo, né? sobre a problemática filosófica do tempo aliada à literatura, e que é um projeto bastante, como é que eu posso dizer, ambicioso até. Assim. Em termos teóricos, é um projeto onde realmente há uma tentativa de correr um certo risco, né, por conta das posições que vão ser adotadas, que são posições, né, que buscam mesmo algum tipo de hipótese mais original. Né. Ainda há pouco estava conversando com a Giovana, né, sobre a questão da decolonialidade, né, que é um termo que está tão em voga. E quando a gente fala em decolonialidade, a gente precisa pensar que, na verdade, um dos componentes mais significativos da gente produzir um conhecimento contra-hegemônico não tem a ver com simplesmente abordar ou abarcar teorias, né, que defendem esse tipo de dilema político, mas sim a gente tentar construir produções originais de pensamento. Aqui, regiões como a nossa, aqui no Amazonas, né, que estão totalmente isoladas, né, cobertas pela fumaça, né, são regiões que costumam não ser estimuladas a produzir teoria. Quando a gente começa a falar de conhecimentos mais fundamentais, mais teóricos, sempre diz, não, isso não é para vocês. A questão de vocês é aplicar a teoria aos problemas locais e tal. E a autonomização não tem a ver simplesmente com dizer, você é decolonial, não você. Não tem a ver com você justamente produzir um pensamento original. Por mais que esse pensamento original dialogue, né, com outras fontes, né, que são fontes tradicionais, enfim, de origem mais canônica.
E o meu diálogo é com fontes canônicas. Né? Essa é uma discussão que eu comecei lendo a obra do Paul Ricoeur, né, que é o filósofo, né, que escreveu o Tempo e Narrativa. No Tempo e Narrativa, né, o Paul Ricoeur, ele traz uma hipótese, né, de investigação, onde ele diz o seguinte, né, ele fala, olha, ele vai analisar justamente a questão da temporalidade, né, relacionada à questão da teoria narrativa, em especial a ficção, mas a teoria narrativa de modo geral. Por isso que eu diria que esse trabalho é um trabalho que talvez interesse a qualquer pessoa que discuta o problema da narrativa, seja na questão histórica, seja na questão pessoal mesmo, narrativa de si, por aí vai, né? Mas especificamente a ficção. Mas o Paul Ricoeur no Tempo e Narrativa, ele vai trazer uma hipótese de investigação que é a seguinte, que me chamou muita atenção, né? Isso lá pelos idos de 2010, 2011, né? Onde ele diz que o tempo torna-se tempo humano na medida que está articulado de modo narrativo. Em compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal. Então, o Paul Ricoeur parte de duas bases de pensamento. Uma são as confissões, né, do Santo Agostinho, que está a Vitória, né, que é o mais novo especialista em Santo Agostinho de Manaus. Comecei a leitura agora. Tá lendo Santo Agostinho, torto e direito, até se converteu para o cristianismo. E a poética de Aristóteles. Né? Para resumir a conversa, né, foi a ideia de a gente fazer só um bate-papo bem breve. O que o Paul Ricoeur diz? Ele diz, olha, o Santo Agostinho fala do tempo. Ele se pergunta o que é o tempo. Ele tem uma frase muito famosa sobre isso. Né? Ele diz, olha, mais ou menos, se você não me pergunta, eu sei o que é o tempo. Mas se você me perguntar, eu não sei dizer o que é. E aí ele começa a pensar que ele parte da questão de que o tempo, né, não tem ser. Por que o tempo não tem ser? Porque ele não pode ser apreendido pelas pessoas. Uma vez que, né, o passado não existe mais, porque já foi, o presente não permanece, né, ele se esvai, né, e o futuro ainda não aconteceu. Então, o Agostinho termina a análise dele nesse impasse, né, falando que no final das contas, o que é o tempo? Ele não é algo externo, em si uma distensão da alma. Então a nossa alma é que projeta o tempo, a ideia de tempo, a partir do quê? O que é o passado? O passado é a memória, né? O que é o presente? O presente é a visão ou a atenção. E o que é o futuro? O futuro é a espera, é a expectativa. Né? Então o tempo é o que ele chama de distensão da alma. O Paul Ricoeur vai dizer, tudo bem, beleza. Agora o que o Aristóteles faz na poética? Ele cria uma teoria da narrativa. O que é a teoria da narrativa? A teoria da narrativa é uma teoria da amarração dos fatos. Então ele diz o seguinte, que a narrativa é o agenciamento dos fatos do tempo. Então você tem vários fatos que estão dispersos, né, aí acontecendo no mundo. O que todo narrador faz? Quando eu falo narrador de forma geral. Até vocês, quando chegarem em casa e forem contar como é que foi a noite aqui hoje, vocês vão fazer uma narrativa. E aí o que o narrador faz? O narrador ele arruma esses fatos e organiza numa certa ordem que torna esses fatos inteligíveis. Porque os fatos estão dispersos. Por exemplo, eu estou aqui falando, aí vocês estão me olhando, tem gente ali atrás, o Daniel que chegou, né? Carinho, tem o Dominique aqui, que já não está gostando do que eu estou dizendo. E aí, mas quando vocês forem contar essa história como narrativa, essa história vai aparecer numa ordem. Uma ordem mais ou menos linear, que vai do passado, dos fatos iniciais, até o futuro, formulando um fim. Então isso aqui vai ser a narrativa, e com isso você constrói uma unidade de sentido, dentro da qual, diz o Ricoeur, você consegue perceber o tempo. Então, quando eu organizo o tempo, diz o Ricoeur, narrativamente, o tempo faz sentido para mim e eu consigo percebê-lo na sua linearidade, na sua sucessão de fatos, como algo significativo. Ok, essa ideia ricoeuriana foi a ideia que eu persegui, né, na minha pesquisa de doutoramento, né,
resultou no meu trabalho de doutorado, que foi a margem ao tempo, mas que a partir de uma certa época eu comecei a cotejar com as investigações sobre o que vem a ser o tempo real. Isso, é claro, é uma influência que eu tenho do materialismo, né, da minha leitura materialista, né, quando eu comecei a me interessar por marxismo, e no final o marxismo, epistemologicamente, é um materialismo, né, toda a base dele é uma base materialista. E aí, o que o materialismo diz? Olha, toda a realidade vem da matéria. Tudo aquilo que existe vem da matéria. Então, e essa matéria é sempre exterior ao indivíduo. Logo, a questão que se apresenta para nós é a seguinte: ora, se toda a realidade é matéria, se a matéria é algo exterior ao indivíduo, né, qual é a realidade do tempo? O que é o tempo? E como essa realidade do tempo se relaciona com as teorias sobre o tempo, com as diversas visões sobre o tempo, inclusive aquela trazida pelo Paul Ricoeur. E aí, para isso, dentro dessa visão, eu comecei a estudar, claro que não de forma aprofundada, né, mas de forma, digamos assim, mais condensada, né, mais didatizada, principalmente a partir da obra de um físico muito conhecido hoje, né, um grande comunicador científico também, que é o Carlos Rovelli, né, que escreve, dentre outras obras, A Realidade Não É o que Parece. E aí o Carlos Rovelli vai traçar, né, um panorama geral das compreensões que a física tem sobre o tempo real. E aí é importante que a gente diga, gente, que essas teorias já estão circulando aí há 100 anos praticamente. O Einstein publica a teoria da relatividade em 1905. Em 1905 sai a teoria da relatividade. Dentro da teoria da relatividade, ele já traz uma ideia de tempo totalmente diferente daquela que vinha do paradigma newtoniano, que era o que até então era adotado, né, pelos físicos. E aí o que o Einstein diz e o que o Rovelli diz, já desdobrando o pensamento do Einstein, né? O Rovelli vai falar mais ou menos o seguinte, que essa compreensão que a gente tem cotidiana de tempo é uma compreensão equivocada. Por quê? Porque a gente não tem noção exatamente do que vem a ser o tempo. O tempo, para nós, de modo geral, é entendido, interpretado, como sendo uma espécie de rio, né, onde os acontecimentos estão lá dentro dele, né, como se fossem barcos ou qualquer coisa assim, estendido no rio, e o tempo vai levando. Então o tempo está aqui, ele é uma coisa, né, e essa coisa vai correndo e vai levando tudo que tem dentro, que são, na verdade, os fatos da nossa vida. O Carlos Rovelli vai dizer, não, na verdade o tempo, desde Einstein, já se sabe que não é assim. O tempo, na verdade, ele pertence a campos. Para começar, o tempo nunca está sozinho, ele é espaço-tempo. Então, o que existe, na verdade, são campos. Esses campos são formadores do espaço-tempo. E esse espaço-tempo, ele não é retilíneo, na verdade, ele é curvo. Ele se dobra. E aí, em vista disso, nós temos, na verdade, por exemplo, nesse exato momento aqui, múltiplas temporalidades. O tempo objetivo, o tempo externo, na verdade, é múltiplo. E aí eu vou ler aqui o que o Rovelli fala, eu acho que fica mais claro para vocês. O Rovelli vai dizer: entre o passado e o futuro de cada evento, por exemplo, entre o passado e o futuro para você no lugar onde você está, no preciso momento que está lendo agora, existe uma zona intermediária, um presente estendido daquele evento, uma zona que não é nem passada nem futura. Esta é a teoria da relatividade restrita. Do outro lado do oceano, em relação a você, a duração dessa zona intermediária é 1/1000 de segundo, ainda muito abaixo do nosso limiar de percepção de tempo, ou seja, do tempo mínimo que conseguimos distinguir com os nossos sentidos, que é da ordem de alguns décimos de segundo. Mas na Lua, a duração do presente estendido é de alguns segundos, e em Marte é de 15 minutos. Isso significa que podemos dizer que em Marte há eventos que nesse preciso momento já aconteceram, eventos que ainda devem suceder,
mas também 15 minutos de eventos durante os quais acontecem fatos que para nós não são nem passados nem futuros. Isso implica que não podemos dizer que um evento acontece em Marte, um evento que acontece em Marte está de fato acontecendo exatamente agora, porque não existe o exatamente agora. Em termos técnicos, disse que Einstein compreendeu que não existe a simultaneidade absoluta, ou seja, não existe um conjunto de eventos no universo, sejam todos existentes no universo, no agora. O nosso agora existe apenas aqui. O conjunto de eventos do universo não pode ser descrito corretamente como uma sucessão de presentes, um subsequente ao outro. Sua estrutura é mais complicada. Então, o que acontece? O Roberto vai dizer, existem alguns relógios extremamente precisos que conseguem medir de forma mais adequada o tempo, de forma bem mais correta. E aí ele fala, se você botar um relógio, por exemplo, em cima desse sofá e outro no chão, eles vão marcar uma temporalidade diferente. Ou seja, aqui mesmo existem vários eventos que podem estar acontecendo que eles não são nem passado, nem presente, nem futuro. Por quê? Porque o tempo ele se dobra, o tempo ele se curva. Então, na medida que ele vai se curvando, ele vai se alterando. E essas camadas, esses campos que formam a temporalidade, eles se alternam mutuamente. De maneira que a gente não pode dizer, por exemplo, que existe um presente no sentido universal. Por exemplo, não cabe a mim fazer a pergunta, o que está acontecendo nesse exato instante na Lua? Porque não existe algo que possa estar acontecendo nesse exato instante que é presente para mim na Lua. Porque a Lua está dentro de uma outra temporalidade. Então as temporalidades, na verdade, em termos reais, elas são difusas, elas são complexas. O tempo é uma entidade real, mas ele é uma entidade difusa, é uma entidade variável, é uma entidade onde há essa zona, que eles chamam de presente estendido, que não é nem passado, nem presente, nem futuro, de modo que a gente só pode falar de um presente em termos de um agora, ligado a um aqui. Então, na verdade, o tempo, para começar, só surge atrelado ao espaço. Então, todo agora sempre tem que ter um aqui. Eu só posso dizer, olha, nós estamos conversando aqui e agora. Se eu falar do aqui de uma outra pessoa que está no Japão, por exemplo, já está em outro aqui. E também está em outro agora. Não tem um agora dele que é o mesmo que o meu. Então, não há esse presente universal. Não há esse tempo mecânico, que é uma espécie de rio que abarca todas as coisas. E também não há como a gente mensurar os fatos em termos de uma medida linear de tempo. Só que mesmo assim a gente tem essa sensação de que o tempo está passando. Você pode dizer, olha, eu cheguei aqui 6 horas, agora já são 7 horas, tarará, tarará, tarará. E aí o Carlo Rovelli explica para nós o que vem a ser essa sensação que nós temos. E aí ele esclarece algo que depois que você observa, parece muito óbvio, mas que no instante da exposição, aliás, antes do instante da exposição, na nossa vida cotidiana, não é. Que é justamente a ideia de que, na verdade, a gente não tem acesso a nenhuma experiência de tempo. A gente não experiencia o tempo, a gente experiencia os acontecimentos. Então, e ele vai dizer que isso aí é algo que é bastante comum e que, no final das contas, constitui a nossa organização de vida. Então ele diz, nunca medimos o tempo em si. Medimos sempre algumas variáveis físicas, A, B, C, oscilações, batidas e muitas outras coisas. E comparamos sempre uma variável com a outra, ou seja, medimos as funções A, B, C e assim por diante. Podemos contar o número de batidas para cada oscilação, o número de oscilações para cada tique de um cronômetro, o número de tiques de um cronômetro em relação ao relógio da torre. É útil imaginar que existe a variável T, o verdadeiro tempo, que é subjacente a tudo, mesmo que não a possamos medir diretamente. Escrevemos todas as equações para as variáveis físicas em relação a esse inobservável T. Equações que nos dizem como as coisas mudam em T, ou seja, por exemplo, quanto tempo demora cada oscilação e quanto tempo leva cada batida do coração. Com
com base nisso, podemos calcular como as variáveis mudam uma em relação à outra. Por exemplo, quantas batidas ocorrem em uma oscilação. E podemos comparar essa previsão com o que observamos no mundo. Se as previsões são corretas, deduzimos daí que todo esse complicado esquema é bom. E, em particular, que é útil usar a variável tempo t, mesmo que não possamos medi-la diretamente. Então, gente, a gente nunca mede o tempo. Por exemplo, quando a gente olha no relógio, a gente não está medindo o tempo. Ah, passou um segundo. Não, um segundo é uma conversão de medida. Mas, na verdade, a gente está contando aqui o movimento, né, dos ponteiros do relógio. Que, por sua vez, é um movimento uniforme, né, que pode ser comparado com o movimento de um pêndulo, que pode ser comparado com o movimento de batidas de coração, que pode ser comparado com o movimento dos relógios subatômicos e por aí vai. Mas a gente nunca mede o tempo. A gente mede acontecimentos. Então, o mundo que a gente está é um mundo de acontecimentos. Mas os acontecimentos não são reversíveis também, não por conta de uma eventual direcionalidade do tempo. Que aí é um outro problema que a gente tem. A gente sempre diz assim, olha, existe a flecha do tempo. O tempo é lançado numa direção só. Na verdade, não existe problema da direção do tempo. O tempo não tem direção. Porque o tempo não é uma coisa, como eu falei, não é um rio, ele não é um trem onde as coisas são colocadas e vão passando. O tempo é algo que, assim como tudo, isso aqui explica a física quântica, o tempo acontece, ele é um acontecimento. Assim como tudo é um acontecimento. E é um acontecimento que pode ser explicado, segundo Rovelli, através da termodinâmica. Então ele diz assim: portanto, o tempo não é um constituinte fundamental do mundo, mas continua a ser o bico. Porque o mundo é imenso e nós somos pequenos sistemas no mundo que interagem apenas com variáveis macroscópicas que decorrem sempre da média de inumeráveis pequenas variáveis microscópicas. Em nossa vida cotidiana, nunca olhamos para as partículas elementares isoladas, para os quanta de espaços isolados. Olhamos para as pedras, os poentes, os sorrisos dos nossos amigos. E cada uma dessas coisas que vemos é um conjunto de miríades e miríades dos componentes elementares. Nós somos sempre correlatos com médias. E as médias se comportam sempre como médias, perdem calor, intrinsecamente geram tempo. Então, isso talvez seja o ponto central da análise do Rovelli aqui. Não é o tempo que gera o acontecimento, é o acontecimento que gera o tempo. Na medida que as coisas acontecem, elas transmitem calor. Esse calor sendo transmitido é um movimento que eles costumam chamar os físicos de entropia, que é a tendência de desordem de todas as coisas. E nessa transmissão de calor é que a gente tem justamente produzido essa noção de tempo, essa dimensão de tempo, dentro do qual os fatos aparecem e eles não podem ser revertidos. Mas não é porque eles não podem ser revertidos, porque o tempo não consegue voltar atrás. O tempo não existe para voltar atrás. Não há essa questão, porque o tempo não tem dimensão. Mesmo que o tempo fosse se ele fosse uma coisa e voltasse atrás, os fatos não voltariam atrás, porque uma coisa não retorna ao seu estado anterior. Esse é o grande problema. A gente vive num mundo acontecimental. E os acontecimentos, devido a essa questão de transmissão de calor deles, uma vez ocorridos, não se revertem. É daí que também vem a ideia de que é absurdo, algo que aparece nos filmes, a proposta da gente criar uma máquina do tempo. Por quê? Imagine que você vai viajar no tempo. O que seria viajar no tempo? Ora, nós já sabemos aqui, o tempo não é uma coisa. Então, ele não está lá em algum lugar. Passou. Você não volta para lá. Viajar no tempo seria, no caso, reverter os estados da matéria até chegar a um estado da matéria tal num determinado momento, numa determinada época. Então, por exemplo, vamos voltar para as 6 da tarde. Quem é que estava aqui às 6 da tarde? Só eu, Gabriela, e o Edmir já tinha chegado. Cheguei umas 6h10. 6h10 e tal, por aí. A Rosinalva já foi. Como é que a gente voltaria para 6 da tarde? Revertendo todos os estados de coisa até chegar àquele estado. Mas quando a gente chegasse àquele estado de coisa, nós também retroagiríamos aquele estado de coisa. Ou seja, se a gente voltasse para aquele estado de coisa, eu não teria consciência de que eu teria retornado.
Por isso que não dá para viajar no tempo. Essa ideia de que o cara entra numa máquina e pá, vai passar. Como que ele vai passar? Porque o passado é retroagir todos os fatos, todos os estados de coisa, até chegar a um estado de coisa em que as coisas estavam em um certo momento. Mas se você faz isso, você também retroage. A não ser que você entre numa máquina que você não pudesse retroagir. Só as coisas externas retroagissem. Porque o tempo não é uma coisa. Ele não está num lugar. O tempo é um acontecimento gerado a partir de uma série de acontecimentos quânticos, né, e que são explicados pela termodinâmica. E esses acontecimentos é que não podem retroagir. É por isso que a gente não pode voltar no tempo. E mesmo que a gente voltasse no tempo, as coisas não retroagiriam. E a questão é a retroação dos estados de coisa. Então, em vista dessas leituras, né, que eu fiz do Rovelli, eu tentei fazer um movimento parecido, né, com o que o Ricoeur, né, fez no tempo narrativo. Né, o Ricoeur elenca, né, a teoria do tempo agostiniana e a teoria da narrativa aristotélica. Eu, no caso, eu estou tentando apanhar, né, a teoria narrativa temporal do Ricoeur e a teoria física do tempo, a teoria materialista do tempo, para tentar verificar de que maneira a gente pode pensar narrativa em vista de um tempo real. É daí que vem a ideia de tentar construir uma fundamentação para uma teoria materialista da narrativa. E aí a primeira coisa que me aparece é a seguinte, né, justamente a proposição do Ricoeur, né, que ele diz que o tempo se humaniza à medida em que é tratado narrativamente, ao passo que a narrativa se torna significativa na proporção que revela a experiência humana no tempo. E aí vem a primeira contraposição ao Ricoeur, né? Que, na verdade, a narrativa não revela a experiência humana no tempo. No máximo, ela revela a experiência dos fatos no tempo. Mas, mesmo assim, mesmo não sendo a mesma coisa, né? Quando a gente vê o tempo que é revelado pela narrativa, a gente observa que esse tempo não tem nada a ver com o tempo real, o tempo tal como ele é. E aí, em vista disso, né, é que eu vou tentar fazer um movimento para construir uma proposta alternativa à visão do Ricoeur. Né? Está fundada em 3 pontos. Primeiro, que é o relevante da discussão anterior. Os indivíduos não dispõem de qualquer acesso imediato à experiência do tempo real. Então a gente não tem na nossa cotidianidade, na nossa vida, nenhum tipo de acesso ao tempo real, o tempo tal como ele é. 2. Contudo, nós continuamos no mundo de fatos, enquanto sujeitos do conhecer, que sentem a necessidade de se orientar mediante algum tipo de ordenamento compreensível dos eventos. Então, por mais que a gente não compreenda exatamente o que vem a ser o tempo na sua realidade, a gente quer entender esse mundo que a gente está. 3. A narrativa constitui exatamente o modo pelo qual ordenamos as coisas ocorrentes e que só é possível de ser formatada mediante a invenção de um tempo ilusório, que parte de um princípio ao fim, em uma sequência de eventos invariavelmente sucessivos. Então essa é a minha ideia central do que vem a ser a narrativa. A narrativa não é o agenciamento de fatos no tempo. Ela é um agenciamento de fatos por meio da invenção de um tempo, da ideia de tempo. Então, na verdade, a gente cria a ideia de tempo, a ideia de uma sucessão linear de acontecimentos que vão de um princípio ao fim, como um artifício justamente para a gente tentar compreender as coisas. Ou seja, como as coisas aparecem para nós no mundo, na nossa experiência, de maneira extremamente difusa, complicada, complexa, a gente faz, na verdade, uma organização delas por meio da narrativa, por meio de um agenciamento ordenado de fatos, mas esse agenciamento de fatos só se completa porque a gente consegue introduzir nele um artifício, uma ilusão, que é justamente a ilusão do tempo. Ou seja, a gente usa a ideia de tempo como uma invenção, e aí não tem nenhum problema, porque a ciência, se você olhar bem, ela é uma invenção.
Então a gente usa a ideia de tempo como inversão para produzir essa noção de linearidade que nos permite compreender o mundo à nossa volta. Porque senão ele chegaria a nós de forma extremamente desordenada. E o que é a narrativa? A meu ver, em especial a narrativa literária. A narrativa literária, para mim, é a forma mais bem acabada dessa organização de fatos. Porque é aquela que quer levar a um modelo, a uma organização exemplar desses fatos. E aí nós temos sempre na narrativa uma tentativa, né, de construção de um universo que faz sentido para nós. Mas esse universo só faz sentido para nós se a gente tiver uma ordem, né, em que os fatos se sucedem de maneira mais ou menos lógica. Essa ordem é justamente aquilo que a gente chama de tempo. A gente introduz. Pelo contrário, a gente não conseguiria tornar isso mais inteligível, mais organizado, mais lógico para a gente. Só que tem uma questão ainda. Você chega a esse ponto, aí você pode dizer, não, tudo bem. Então, ok, o tempo é uma ilusão, o paradigma temporal, na verdade, é um paradigma de artifício, mas o que isso levaria de problema se a gente mantivesse dentro das nossas leituras literárias, dentro das nossas leituras das narrativas, em geral? Tem alguma implicação se de repente disser, ler uma obra e pensar, não, eu não estou pensando em termos temporais. Aqui eu estou sempre pensando em termos acontecimentais. O que eu tenho aqui é só organização de fatos. Que diferença faz? Essa pergunta eu não coloquei. Né? O que serve essa teoria que eu estou tentando formular, né, em termos práticos de respeito ao exame de narrativa? E aí, é claro que esse é um caminho que eu acho que ainda tem muita coisa que a gente pode tentar ver. Né? Se nós colocarmos o paradigma, que é o que eu proponho, né, o paradigma acontecimental, né, em lugar do paradigma temporal, da organização da narrativa. Mas tem algumas coisas que já me chamam a atenção. Né? Por exemplo, quando você, uma narrativa qualquer, observa que uma pessoa envelheceu. Né? E aí você diz, por que ela envelheceu? Diz, não, foi o tempo que passou. Isso é um tipo de raciocínio que conduz a uma mistificação, a uma falsa consciência. Por quê? Porque não foi o tempo que passou. A gente não envelhece porque o tempo passa. A gente envelhece por força do nosso processo biológico. Então, em vez de a gente se voltar, na verdade, para esses processos, para esses fatos, para esses acontecimentos, a gente lança tudo nesse ente, né, que para nós é preciso, linear, que corre, que é responsável pelo rumo dos eventos. É como se o tempo carregasse os eventos, mas na verdade são os eventos que produzem o tempo, né, que a gente discutiu aqui. Né, e a gente simplesmente lança a causa, né, como sendo a passagem do tempo. Então, por que você envelhece? Você envelhece porque é um processo biológico que faz com que você envelheça. Não tem nada a ver com o tempo. Envelhecer não tem nada a ver com o tempo. Eu queria que o tempo parasse, que eu para de envelhecer. Vai continuar envelhecendo. Se o tempo deixasse de existir, você vai continuar envelhecendo. Porque a gente já está numa situação em que o tempo, de maneira mais radical, é isso que o Rovelli vai dizer, né, no nível quântico, o tempo sequer existe. Ele não aparece no nível quântico. Então, mesmo que você extinga o tempo, você continua envelhecendo. Então, esse é um problema, por exemplo, que vai aparecer se você for olhar, né, várias narrativas, como o próprio Proust, né, escreve Em Busca do Tempo Perdido, que é um romance, o próprio o Riquet vai dizer, é um romance sobre o tempo, né, uma fábula sobre o tempo. E aí ele diz que ali é justamente o tempo é que vai ser o elemento central. O tempo nunca é o elemento central, ele não é capturado. O que é capturado são os acontecimentos. Então, tem uma mudança de forma, cria mistificações aí. Mas tem um aspecto que eu achei muito interessante, que joga justamente uma contradição muito forte nisso, que é quando Paul Ricoeur ele interpreta a Montanha Mágica do Thomas Mann.
Não sei se vocês conhecem o grande romance, o monumental romance, A Montanha Mágica. Conta a história de uma personagem, Hans Carton, que é o cara que vai parar no sanatório que a gente fala uma casa de saúde, né? Uma pousada de saúde. Assim, para pessoas que têm algum tipo de problema de saúde física, né? Mental. E aí o Paul Ricoeur, ao fazer a interpretação do romance, né, do Thomas Mann, ele diz, olha, aqui nós temos um jogo temporal entre, né, o tempo dos relógios, que é o que está na planície, as pessoas vivem nas suas cotidianidades e tal, com horário e tudo, e o tempo em suspenso, né, o tempo parado, o tempo inalterado, né, que aponta para o eterno de quem está lá na montanha, chamada Montanha Mágica. É curioso a gente olhar essa leitura do Ricoeur, certamente muito poética, bonita, e compará-la com a ideia do tempo real, que diz o seguinte, que quando você está na montanha, na verdade o tempo passa mais rápido do que para você que está no planície. Na montanha, o tempo é mais acelerado. Então, a pessoa que vive numa montanha, por exemplo, ela envelhece mais rápido. Porque o tempo vai mais rápido. Quem está na planície, o tempo é justamente mais lento. E aí, quando você observa isso, esse tipo de contradição, né, entre o tempo real, né, e o tempo como ele é percebido, né, de uma interpretação como essa, você percebe que aí também esse paradigma temporal, tal qual nós pensamos normalmente, quando não cotejado, não comparado com o paradigma acontecimental, também vai levar a mistificações. Porque qual o problema, na verdade, que está aí, né, na questão da montanha, da planície, na Montanha Mágica, como as mãos? O problema justamente de você ter uma vida dominada, né, por uma ordem, né, que é uma ordem de aceleração de eventos, de obrigações, de compromissos, né, que tem muito a ver, né, com o crescimento e o avanço da lógica do capital, né, que é uma lógica de consumo cada vez mais intenso, cada vez mais acelerado. E isso é algo que não vai aparecer justamente por conta dessa imagem poética mistificada que vem desse paradigma temporal. Então, Questões de Tempo é um livro que termina dizendo, no final das contas, que a substituição do paradigma temporal pelo paradigma acontecimental no exame de narrativas é algo que contribui para um esclarecimento mais exato dos fatos tratados dentro das narrativas. Isso quer dizer, né, que a gente deveria abandonar por completo o paradigma temporal. Claro que não, o tempo é necessário, principalmente para a gente se movimentar na nossa vida cotidiana. Agora mesmo você tem que dizer, são 9 horas, 10 horas, já tem que ir. Claro que a gente precisa dessa organização temporal. E também para olhar a narrativa, é claro que a narrativa muitas vezes vai se situar como uma organização temporal. Mas a gente tem que sempre olhar mais a fundo e para perceber os fundamentos, né, de estruturação de uma trama, né, a gente vai precisar sim olhar, na verdade, para a ordem dos acontecimentos. Porque é o acontecimental, ou seja, que está para depois dessa armação, que é a armação do tempo, né, na narrativa. Isso serve para a compreensão das nossas narrativas de existência, mas eu acredito que serve muito também, né, para a compreensão das narrativas ficcionais. Né? E aí eu acho que tem uma relevância muito peculiar, né, para quem estuda obras literárias, né, narrativas literárias. Então essa é a ideia, gente. O livro está aí, por favor, comprem, leiam. Não sei se vocês têm dúvidas, perguntas, questões, querem falar alguma coisa. Está parecendo agora os meus alunos, né? Quando eu falo, fica assim olhando. A gente ainda está assimilando a primeira frase, né? Não, Sofia? Não. Tô brincando, professor, que ela olhava para mim, eu olhava para